No próximo domingo, quando chegar na boca da urna, vou votar em Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da República. Para quem me acompanha aqui no Ponto de Partida, que me ouviu analisando o governo de Jair Bolsonaro nos últimos anos, isso certamente não é surpresa, mas é a primeira vez que eu faço isso, declarar publicamente voto. Publiquei meu primeiro texto como jornalista profissional na imprensa em 1994. São 28 anos. Cobri a primeira eleição presidencial em 98. Nunca, fora da família e amigos, as pessoas souberam em quem voto. Nunca passou pela minha cabeça. E até pouco tempo atrás, a cobrança sequer existia. Eu não acho que o jornalista tenha que declarar publicamente em quem vota. Nosso trabalho não é recomendar voto. A gente não está no ramo da publicidade eleitoral. O trabalho é trazer informação nova, é ajudar a compreender o que acontece. O trabalho não é orientar o voto de ninguém. Na verdade, isso é uma coisa que eu aprendi com os meus colegas americanos. Em eleição presidencial, em geral, eu prefiro nem votar. Se você escolhe um candidato, já torce um pouquinho e isso atrapalha a análise. Em 2018, abri uma exceção. Votei porque achei que não podia não votar. Em 2022, o raciocínio não só fica de pé, como a gravidade é maior. Nem todo jornalista encara a profissão como eu encaro. Não existe uma cartilha que determine como deve ser a nossa conduta. Uns acham normal trabalhar com suas cores partidárias à mostra. E tudo certo, é legítimo. Até atrai muitos leitores, tá? Esse jornalismo partidário. Mas não é o tipo de jornalista que eu jamais quis ser. A questão é que eu não estou votando em Lula. Podia ser qualquer outro ali. Votaria com a mesma convicção em Simone Tebet ou em Ciro Gomes. Não é nem que eu esteja votando contra Jair Bolsonaro. E também não quero dizer que seja um voto pela democracia. É sim um voto para que a gente continue vivendo numa democracia liberal, mas é mais do que isso. É um voto na Constituição de 1988, é um voto na nova República, é o voto que nós não podemos dar em Tancredo Neves, é um voto por uma ideia de Brasil. Nessa eleição, nesse segundo turno, com Lula e Fernando Henrique juntos, é nisso que eu vou votar. E eu espero, francamente, essa a escolha que a maioria de nós brasileiros faremos juntos. Sabe, o digital está mudando tudo e está mudando também o jornalismo. Assim como está mudando a política. Hoje, nessa quinta-feira, quero fazer desse um vídeo mais pessoal. Quero explicar como que eu passei a entender o trabalho do jornalista nesse tempo em que o digital assumiu as regras. Quero explicar também por que eu boto todas as minhas fichas na democracia brasileira. Por que eu boto todas as minhas fichas aqui, no Brasil. Quero falar com vocês de Brasil. Vamos? Todos esses dias de segundo turno eu venho pedindo a vocês que assinem um e-mail. Existe uma conexão direta entre a qualidade de uma democracia e a variedade de jornalismo produzido dentro dela. O digital ele só acelerou esse processo porque esse ambiente aqui, o da internet, ele foi tomado de assalto por um grupo político que quer fraudar o direito do cidadão de estar bem informado. Um grupo político que consegue fazer isso. Nosso trabalho no meio é descobrir como fazer jornalismo de qualidade aqui, para entrar na briga de um direito de todo cidadão, que é o de se informar. São R$10 por mês. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse aqui é o Ponto de Partida. Uma das perguntas que mais aparece é sobre a democracia, que a democracia não funcionou. Mas o que é uma democracia, gente? Uma democracia é uma promessa. A promessa que nós fazemos a nós mesmos. A gente faz um acordo coletivo, é a Constituição. Ali existe uma visão de quem somos. Essa Constituição, escrita sob o comando de Ulisses Guimarães, representa a melhor versão possível do que somos. Sabe por quê? Porque ela é preocupada com liberdade e com dignidade. Ela entende que uma não existe sem a outra. Não há liberdade para quem tem fome. Quem tem fome não pensa, vira bicho. A atenção, ela desaparece, os valores desaparecem. Tudo vira um túnel com um único foco, sobreviver. Não é livre a pessoa cujo filho está doente e sob risco
E ela não tem poder porque o remédio é caro demais, o médico é caro demais. É o pânico, é o desespero. Não é livre a pessoa que tem medo pela sua vida. Não é livre quem não tem educação, quem não pode sonhar em ser engenheiro, médico ou professor. Não pode sonhar em ter uma vida melhor do que a que seus pais tiveram. Não dá para ser livre se o dinheiro que você tem na mão perde todo o valor até o final do mês, a não ser que você tenha grana o suficiente para ter conta bancária. O Brasil que a ditadura entregou para a gente era assim. Uma sociedade só é livre, realmente livre, se todas as pessoas dentro dela têm o básico para uma vida digna e oportunidades iguais garantidas. Nossa Constituição é a primeira que temos que olha para tudo isso e diz resolver isso é a missão do Brasil. E ela não entende isso fora do contexto. Ela entende isso olhando para o Brasil como ele é. Um país que por 3 séculos e meio foi escravocrata e quando acabou a escravatura não fez nada para integrar a sociedade quem deixava na sua servidão. Um país que por 4 séculos perseguiu, matou e tomou as terras da sua população original. Um país cujas forças de segurança nunca serviram para dar segurança ao cidadão, porque sempre trataram a sociedade como se houvesse gente de primeira classe, o doutor, e gente de segunda classe, que vocês bofeteiam à vontade e nada acontece. Mas a Constituição é só uma promessa. As pessoas que nós elegemos escreveram um texto, mas e aí? O que nós fizemos com ela através das pessoas que continuamos elegendo? Primeiro a gente fez o SUS, uma rede pública gratuita de hospitais e clínicas a qual todos têm direito. É difícil marcar algumas cirurgias? É. Antes não tinha. Você precisa de um remédio caro, quase sempre o Estado dá esse remédio para você. Tem exceções, tem briga, mas tem remédio. Tem vacina garantida, todas que a gente precisa. Aí a gente estabilizou a moeda. São esses caras aí que estão fazendo campanha para o Lula. Pércio Arida, André Lara Rezende, Edmar Baixa, Pedro Malan. Gente demais acha que isso é pouco, mas não lembra ou não viveu. Saber quanto o seu dinheiro vai valer no fim do mês, cara, isso é grande, principalmente se você é pobre. Aí a gente botou toda a criança na escola. Então acabamos com a fome, acabamos completamente com a fome. Isso não existia mais no Brasil, só voltou agora. Trouxemos mais gente para a classe média, para um nível de renda capaz de botar um ar-condicionado na sala, uma geladeira na cozinha, uma TV bacana no quarto. A gente fez isso mais do que jamais fizemos antes. As pessoas, elas moravam em palafitas, em casas feitas com compensado, passaram para alvenaria. A gente não virou Suécia, não. Mas que período na história fez tanto pela sociedade brasileira quanto a nova república? Um país não se mede por PIB, se mede pelo que ele faz na sua sociedade. Sabe, eu não sou um cara apegado a símbolos nacionais. O hino não me comove, a bandeira não mexe comigo particularmente, e para ser sincero, gol do Flamengo para mim vale mais do que gol da seleção. Agora, isso que a nova república fez, isso me emociona, porque isso demonstra a capacidade que a gente tem. Nós, como povo, de cumprirmos a promessa que nos fizemos, uma eleição após a outra. A gente não resolveu o fisiologismo político, a gente não resolveu a corrupção, a gente não resolveu a brutalidade policial, não resolvemos o transporte público, e mesmo com toda criança na escola, a educação ainda não é boa. 500 anos de história pesam. De democracia plena mesmo, temos 33 anos, os últimos 10 foram de deterioração. Tem muita gente na esquerda e na direita convicta de que houve períodos no passado em que fomos melhores. Olha, produzir dinheiro, a gente já produziu muito. Ao Brasil, açúcar, ouro de Minas, pico da industrialização. Agora, se o critério é em que momento o Brasil foi melhor para uma maior quantidade de nós, me permitam aqui ser o liberal utilitarista. Nada bate a nova república. E a âncora disso é a Constituição de 1988. A bandeira não mexe comigo, mas olha, aqui atrás dessa janela, dá uns passos e tem um costão de granito coberto por mato, e lá em cima o Redentor. Quando chove tem cheiro de folha e terra. De manhã as maritacas cantam e a minha mãe sempre ensinou que a gente tem de abrir as janelas da casa toda para o ar entrar e não dar mofo. Aí um dia, lendo sobre esses casarões coloniais,
um grande corredor com janelões de uma ponta a outra. Eu descobri que já eram construídos assim desde o século XVI para respirar vento e tomar sol. Não era minha mãe que me dizia, era a mãe dela, e a avó, a bisavó, a trisavó, a tetravó. E hoje, todo dia, eu abro o quarto dos meninos e falo, abre a janela, deixa o sol entrar, o vento. A gente sabe ser tropical, a gente sabe ser brasileiro. Novembro está chegando, isso quer dizer que vai bater umas 2 semanas de chuva, e aí vai abrir um solzão aqui no Rio de Janeiro, dia do primeiro chopp com gosto de verão. Vem cá, que país a gente quer ser? A gente quer mesmo continuar sendo um país que tem muita gente que é tão pobre que com uma renda de classe média uns conseguem pagar um salário para que cuidem das nossas casas? Queremos mesmo ser um povo que só uma camadinha aqui em cima tem o direito de sonhar com o futuro que quiser, de ter ambição? Ou a gente quer mudar esse país? A nova república começou a mudar. É isso que está em jogo. De um lado, o projeto que levou Fernando Henrique Lula ao governo, o projeto de Tancredo Neves e Ulisses Guimarães. Do outro lado está Jair Bolsonaro. O digital mudou por completa a maneira como a informação circula. Eu escolhi ser jornalista querendo escrever longos artigos de revista e nunca cheguei a ser repórter de revista. Quando pintou a chance, olha, as revistas já estavam desandando. Aquele jornalismo ele não existe mais. Ao mesmo tempo, pela própria natureza de como o digital se desenvolveu, as pessoas esperam uma relação muito mais próxima com quem informa. Não é mais aquele nomezinho escrito no alto do texto, no máximo uma foto de colunista. Ah, que música você gosta? Para que time você torce? O que você fez no fim de semana? As redes sociais, elas puxam isso. E essa relação de proximidade traz também uma carga de empatia. É através dela que a confiança se estabelece. Mas aí o jornalista começa a parecer um pouco artista, né? A gente não faz arte, a gente não é artista. E tem a cobrança, é a eleição, em quem você vai votar. Os outros aqui no Instagram, aqui no TikTok, aqui no Twitter, todo mundo diz quais as cores que defende. Por que você não? Como posso confiar no que você diz se não sei o que você está defendendo aí atrás? Quando cheguei aqui no vídeo da internet, eu já era jornalista fazia mais de 25 anos. A rede não é nova para mim. Fui CISOP de BBS e quem não sabe o que é isso, olha, é diante da internet. Fui moderador de Listserv. Tive site pessoal quando HTML a gente escrevia, olha, na unha. Fui o primeiro jornalista a receber salário para fazer um blog. A cada passo desses, o digital foi cobrando mais e mais transparência de nós. E faz parte do jogo. O digital aproximou todo mundo. Para se comunicar, não dá mais para ser um nome anônimo. O jornalismo precisa se adaptar ao digital porque o digital está tomado por desinformação. Então não importa o que jornalista da minha geração imaginamos para as nossas carreiras. O mundo veio para cá, para esse espaço aqui. A gente precisa estar aqui e precisamos aprender a linguagem desse lugar. Mas tem um limite. Porque tem uma hora que o jornalismo tem um motivo de ser na democracia. As pessoas não podem ser obrigadas a acompanhar cada detalhe da política, de entender cada passo do que fazem os políticos, de compreender o que cada discurso quer realmente dizer. E, no entanto, como podemos saber quem melhor representa os nossos interesses, as nossas visões, para a gente votar, se a gente não faz isso? O jornalismo é um intermediário. Traz as notícias, separa o que é importante do que não é, ajuda a entender. Quanto mais gente fazendo jornalismo, melhor a democracia. Mas no momento em que ele se aproveita dessa situação e ainda escolhe o candidato para você, aí o trabalho virou outro, virou um pouco, pelo menos um pouco, propaganda política. A maneira como tenho tentado resolver isso aqui é explicando como me posiciono ideologicamente. O termo que eu costumo usar é social-liberal. Se eu fosse americano, ou inglês, ou francês, ou alemão, dificilmente descreveria assim. Eu diria só liberal. Mas aqui você fala liberal e as pessoas imediatamente acham que você está no ramo de deixar os ricos mais ricos. Aliás, tem muita gente aqui no Brasil que se acha liberal e está nesse ramo mesmo. Então é isso, social-liberal. Isso não é uma escolha de candidato. Isso é um jeito de olhar para o mundo, isso é um conjunto de valores. E, em boa parte, esses valores estão representados pela Constituição de 1988.
Só que nessa eleição aqui, a de 2022, isso quer dizer outra coisa. Isso quer dizer que para um liberal, liberal mesmo, não há escolha. De um lado está um sujeito que defende tortura, defende guerra civil, o extermínio da oposição, que rompe com a separação de igreja e Estado, um sujeito que ignora por completo evidências científicas na tomada de decisões, que bate de frente com a separação de três poderes, quer ampliar o tamanho do Supremo para poder controlar, quer um sistema de segurança que proteja a sua família e os amigos. É o rompimento completo de todos os valores liberais mais básicos, valores que estão aí desde o século XVIII. A gente sabe o que Bolsonaro é o rompimento da democracia. Não há chance de jornalismo livre fora da democracia. E antes que alguém venha com regulação de imprensa, na boa, eu fui jornalista nos anos de Lula e Dilma. Eu escrevi o que quis. E eles não gostaram. E continuei escrevendo. Não declarar voto nessa eleição seria só, sei lá, um exercício de hipocrisia. Porque nessa eleição, a escolha entre reerguermos a democracia ou acabar de vez com ela. Eu era menino prestes a entrar na adolescência quando Tancredo Neves foi eleito pelo Colégio Eleitoral. Eu tenho memória vívida desse dia. O melhor do Brasil se reuniu ao redor de Tancredo. O Lula não construiu uma frente ampla. Desde o dia em que o Manifesto pelo Estado Democrático de Direito foi lido no Largo de São Francisco, ainda em agosto, lentamente uma frente ampla foi abraçando Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Algumas pessoas demoraram para ser convencidas, outras demoraram menos. Essa não é mais uma campanha do PT. Essa é uma campanha dos democratas brasileiros. Se Lula tiver entendido o que tem nas mãos, ele vai perceber que a inteligência brasileira está ali, ao seu redor. Ele tem só o que Tancredo teve e Sarney jogou fora. Ele tem ao seu dispor as melhores cabeças de educação, de segurança, de meio ambiente, de tecnologia, de empreendedorismo, de economia também. Ele tem um talento político extraordinário. Lula não formou frente ampla, uma frente ampla se formou ao redor dele. Vocês não têm ideia de como eu estou com sede daquele primeiro chope de dia de sol carioca em novembro. O comentário hoje é assinado por Deines. Você me desculpa, eu não sei que artigo usar. Pedro, essa ideologia aí que o Bolsonaro esperneou no começo do vídeo é a base da segunda emenda nos Estados Unidos. Minhas opiniões sobre o mérito da resistência popular contra drones à parte, me parece absurdo daqui para frente, já era questionável antes, tratar certas manifestações políticas de países ocidentais como normais e democráticas. E aponto isso, pois no nosso discurso político liberal anti-bolsonarista de jornalismo de TV, a Cabo sempre tratou esse discurso como natural, mas se mostra surpreso e indignado com o bolsonarismo. Essa indignação tem que vir de muito antes. Precisa-se de uma profunda reforma de como esse liberalismo fala da política desses países, tendo em vista como esse jornalismo é dominante na parcela demográfica que mais é suscetível às fake news. Senão vamos estar eternamente fadados ao próximo Bolsonaro, que carrega essas ideologias torpes para cá, usando o mesmo discurso que já foi naturalizado e às vezes glamourizado pelo mesmo jornalismo, agora atacado. Cara, francamente, eu não sei de quem que você está falando. Eu não sei que jornalista eu não lembro de nenhum jornalista. Eu vejo bastante TV a cabo, principalmente canal de notícia, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Eu não lembro de nenhum jornalista fazendo uma defesa da segunda emenda americana. É uma coisa tão particular dos Estados Unidos, sabe? Mas olha, não é só por causa disso, é porque essa leitura que a ultradireita americana faz da segunda emenda, ela é uma leitura, primeiro, muito recente e depois artificial e radical, considerada artificial e radical mesmo lá, tá? Deixa eu dar uma situada aqui que eu acho importante. Primeiro, a Constituição americana foi ali lavrada em
1887, 88, e eles decidiram que os direitos individuais, a Bill of Rights, não estaria inclusa na Constituição. Seria um documento à parte. E esse documento são as primeiras 10 emendas. A primeira, a segunda, a terceira e tudo mais. Veja, desculpa, eu falei 1800, não é? 1788, 1789. A gente está falando do final do século XVIII, cara. Países não tinham exércitos. Países não tinham exércitos. O Império Britânico era uma das raras estruturas que tinha um exército próprio profissional. E ainda assim era profissional daquele jeito, né? Porque era um império muito vasto e precisava usar força o tempo todo. Eles tinham garotos pobres que topavam ser soldados porque era um saláriozinho, mas tinham, e aí tinha uniforme, aquele casaca vermelha, né? E os nobres que ganhavam uns títulos, e muitas vezes eram obrigados para ter o título ali de coronel, ou de major, ou de sei lá o quê, eram obrigados a entrar com dinheiro próprio para pagar os soldados, tá? Então, essa ideia, isso eu estou falando do Império Britânico, do Império onde o sol nunca se põe, de King George e tudo mais. Eu não estou falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, para fazer a revolução deles, eles juntaram um bando de maltrapilhos. Quem tinha arma em casa se voluntariava para fazer o exército continental. Então, a ideia ali da primeira emenda é o seguinte, se os ingleses voltam a atacar, ou se sei lá quem ataca, a gente precisa conseguir mobilizar um exército rápido. E para mobilizar um exército rápido, vamos deixar as pessoas ter arma em casa, entendeu? Porque aí cada um traz a sua. Isso é a segunda emenda. Ela foi escrita com essa cabeça. Os Estados Unidos hoje, não sei se você sabe, não sei se vocês que estão assistindo sabem, os Estados Unidos têm um razoável exército profissional hoje. Soldados armados com as melhores armas do mundo. Se você vai para os anos 70, bate na porta da NRA, que é a National Rifle Association, né, a Associação Nacional dos Rifles, que é a principal frente de defesa dessa leitura radical da segunda emenda. Mas se você fosse nos anos 70 lá, batesse na porta e falasse, ei, vem cá, vamos liberar arma para todo mundo, os caras diziam, a gente é um clube de caçadores. A gente quer ter espingarda de caça. A gente quer poder caçar. É isso que a gente quer. A gente não quer ter rifle semiautomático, rifle automático em casa. A gente não quer ter pistola que dá não sei quantos tiros por segundo, entendeu? Desculpa, eu não entendo de arma, posso estar falando bobagem na descrição delas, mas o ponto não era nada disso. Nos anos 1980, o Partido Republicano houve uma revolução de marketing internamente dentro do partido, de marketing mesmo, tá? Internamente dentro do Partido Republicano, e eles começaram a pegar algumas causas, outra delas é o aborto. Tá? A maior parte dos evangélicos americanos não estavam nem aí para a questão do aborto, achavam que aborto era uma questão dos católicos, porque era só uma preocupação dos católicos. Os evangélicos, essa coisa é estranha a gente falar isso hoje, né? Pois é. Mas aí eles pegaram a questão do aborto, grudaram isso com alguns pastores evangélicos muito populares na televisão, que eram os televangelistas, que eram, cara, popularíssimos nos anos 70 para os anos 80. Aí os televangelistas, né, Jimmy Swaggart, essa turma, começaram a falar de aborto. E criaram isso como uma causa política. Era uma não preocupação e, de repente, deu 4, 5 anos, virou um tema importantíssimo para o americano conservador. Era uma não questão. E a mesma coisa, eles tomaram o comando da NRA, eles puseram para fora o grupo que tradicionalmente mandava na NRA, botaram os operadores do Partido Republicano no comando da National Rifle Association e começaram a criar essa coisa de transformar a NRA num grupo de lobby, não mais de caçadores, mas um grupo de lobby pró-caça. E o objetivo era fazer esse discurso
para criar uma causa que gerasse identidade. Porque no fim das contas é isso, você diz, olha, se você quer se identificar com um determinado grupo, entendeu? Se você é republicano, você tem que ser pró-arma. Se você é republicano, você tem que ser contra o aborto. Você começa a transformar a política num jogo de identidade, isso te define. E você tem que defender essas pautas, não importa o que você pense, porque isso reafirma que tipo de pessoa você é no lugar que você trabalha, no lugar, sabe? É uma questão de se você tem valores, então você tem essas coisas. Então, não tem nada a ver com a segunda emenda. Não como os americanos leram a segunda emenda por mais de 200 anos. Entende? Tem a ver com um projeto de marketing que nasce mais ou menos na época que o Richard Nixon estava saindo e Ronald Reagan estava entrando como grande líder republicano. Tanto a questão das armas quanto a questão do aborto. E é um projeto de marketing tão eficiente que é quase como se essas questões dominassem o debate público americano. É inacreditável. E essas questões, quando começam a virar a identidade das pessoas, elas animam as pessoas a ir votar, a discutir, a agir politicamente. Só que deu um pouco certo demais. E o que o Partido Republicano de fato era, que era um partido liberal conservador, implodiu. Não é mais um partido liberal conservador. O Partido Liberal Social Americano é o Partido Democrata, evidentemente. Tem um braço liberal, tem um braço social-democrata. E tem um bracinho assim pequenininho, socialista. Os liberais estão na esquerda nos Estados Unidos essencialmente porque lá não tem socialismo forte. Não tem uma tradição marxista nos Estados Unidos. Então, na ausência desse pedaço aqui, é quase como se você não tivesse um centro, né? Você tem o centro é jogado para a esquerda, e então Bill Clinton, Barack Obama, que são liberais, eles... Mesma coisa que Fernando Henrique, o mesmo pensamento político, se você compara as presidências e tal. Só que aí, eles são a esquerda, né? Aqui no Brasil é o centro, porque aqui a gente tem um conservadorismo e a gente tem uma tradição marxista, e, portanto, uma tradição social-democrata. Os tucanos tinham tanto liberais quanto social-democratas, os PT têm sociais-democratas e socialistas, e a gente não tinha um conservadorismo, né? Por que a gente não tinha um conservadorismo? O conservadorismo era simplesmente uma coisa que os fisiológicos usavam. Quando o bolsonarismo criou isso, fez um copia e cola dos Estados Unidos. E é claro que é artificial aqui. É claro que essas são não questões no Brasil. Na verdade, elas são não questões mesmo, tá? Porque 75% da população brasileira é contra o aborto. E 75% da população brasileira é contra armas, esse armamento em massa. Quer dizer, essas são não questões aqui no Brasil. O brasileiro é contra o aborto e é contra a arma. Então, essas não são questões relevantes. Elas só se tornam relevantes no discurso bolsonarista que está tentando criar essa massa que pensa desse jeito. Mas é artificial aqui no Brasil e é artificial lá. Isso não é pensamento político que nasce de valores que brotam espontaneamente da sociedade. Isso é marketing político em ação. Funciona.